Olá, bom dia a todos. Todos me ouvem? Então, ok. Então, me apresentando, né, eu sou a professora Suene Aparecida Alves, sou docente do Departamento de Química da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e hoje eu vou apresentar, né, sobre o uso de resíduos industriais para o desenvolvimento de materiais versáteis aplicados em processos ambientais, né? Então, primeiramente, já gostaria de agradecer o convite, né, o convite da professora Lúcia e ao Centro de Excelência, né, em Pesquisa em Química Sustentável. Tá? Então, dando início à minha apresentação, bom, falar, né, em desenvolvimento sustentável, em futuro sustentável, a gente não pode deixar de falar sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a ONU, ela vem trabalhando fortemente, né, desde a década de 80, com essa questão do futuro sustentável, né, sobre o conceito ali do desenvolvimento sustentável, que foi, né, estabelecido ali em 1987, né, no relatório do Nosso Futuro Comum, e a partir disso, né, várias ações entre os países, né, que fazem parte da ONU, foram desenvolvidas para o desenvolvimento sustentável. E aí, em 2015, a ONU divulgou, né, esses 17 objetivos, além das 169 metas, para atingir o desenvolvimento sustentável, né, entre os seus países membros, né, os mais de 190 países que fazem parte aí, né, da ONU, tá? E nesse sentido, né, a ONU e esses países sentiram, né, essa necessidade, né, de ter esses objetivos para ter, né, uma meta, né, os objetivos em função, né, do desenvolvimento econômico, social e ambiental, né, que muito ainda precisa ser feito desde, né, a década de 80, ali onde começou a disseminar esse conceito, né, e muito ainda precisa ser feito, né. Então, desses 17 objetivos, né, a gente tem cada um deles, né, o primeiro, né, é da base, né, na verdade, de tudo, né, que é a erradicação da pobreza, né, então isso aí é a base para que se atinjam os outros, né, objetivos, né, então todos eles são importantes, destacando aí, né, o bem-estar, né, e saúde, que mais que a gente pode destacar, né, educação de qualidade, entre outros itens, né, então todos eles são interessantes, né, e devem ser atingidos aí por toda a sociedade. Bom, falando nisso, né, do futuro sustentável, uma das maneiras, né, de atingir o desenvolvimento sustentável é a partir da economia circular. Tá? Então, a economia circular, ela surgiu, né, imitando, na verdade, o que a gente já observa na natureza, né? Então, a natureza em si, ela tem esse processo circular, né? Então, por exemplo, né, se a gente tem ali uma fruta, né? Então, a fruta, né, depois que ela cai ali do pé, ela, né, ela pode se tornar ali um adubo, né, para a própria para a terra, né, e continuar esse processo, né? Então, a economia circular é um tema que vem sendo muito debatido, né? E esse modelo de economia circular, né, ele se baseia muito na avaliação do ciclo de vida de produtos, né, em que a gente tem que pensar, né, do início, né, do desenvolvimento desse produto, né, até a sua destinação final, né, e a destinação final, na verdade, né, a gente pode ainda reaproveitar ou reciclar e inserir de novo no processo, né, e não ter uma destinação final, por exemplo, né, num aterro sanitário ou algo do tipo, né? Então, isso a gente pode fazer, né? E ter do berço ao berço, não do berço ao túmulo, né? Como foi muito discutido aí na década de 90. Então, pela economia circular, né, a gente tem ali, né, a entrada da matéria-prima, ou mesmo resíduo, né? Precisa de uma etapa de inovação, para daí entrar para a produção, distribuição, aí, né, atinge o cliente, né, o consumo. Depois, né, que esse produto é consumido, a gente tem, né, a parte da coleta, né, coleta seletiva, e o processo de reciclagem, ou outro processo aí, para voltar a, ao círculo, né, e voltar, né, a ser inserido aí como uma matéria-prima para o processo industrial, né? Então, isso aí, né, vai dar
várias vantagens, né? Tanto para a indústria, né, que está utilizando esse resíduo, né, mas também como todas as pessoas envolvidas aí, né, nesse círculo, né? Então, tem pessoas ali, né, que trabalham ali com processo de reciclagem, de coleta seletiva. Na parte de inovação, né, a gente pode chamar atenção aí, né, para a academia, né? Então, as universidades, centros de pesquisa, né, podem trabalhar, então, com a inovação para que a indústria possa voltar, né, esses resíduos aí dentro do seu ciclo, né, produtivo, né, e isso continuar com, então, gerando o mínimo possível, né, de resíduos que possam ter essa destinação final aí em aterros, né? Então, isso aí, né, é um sonho, né, de se atingir, né, mas a gente já vê que isso já vem ocorrendo, né, em algumas indústrias, né, e alguns centros de pesquisas, né, e universidades vêm trabalhando muito, né, nesse sentido. Bom, então aqui eu trouxe essa notícia, né? Gestão correta de resíduos se faz urgente, né? Então essa notícia ela foi publicada a partir, né, de dados levantados pela Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, né, em 2016, né? Foi o último dado aí levantado, né, em que foi visto, né, que o Brasil produz anualmente 33 milhões de toneladas de resíduos industriais. E desses 33 milhões, somente 25, né, 25 milhões, né, não possuem tratamento adequado. Tá? Então vejam, né, que é uma quantidade aí, né, muito grande, né, 33 milhões de toneladas por ano, né, dessa estimativa. Essa reportagem, né, ela chama atenção aí, né, porque essa destinação irregular, né, causa prejuízo, né, aos cofres municipais. E a gente observa também, né, uma oportunidade, né? Então, esses 30 milhões aí de toneladas podem se tornar uma oportunidade, né, para as indústrias, para os centros de pesquisa, né, e outras pessoas envolvidas, né, a partir do tanto de resíduos aí que são produzidos aí por todos os setores industriais. Aqui eu trouxe para vocês, né, um panorama dos resíduos, né, industriais em termos aí da legislação que a gente tem vigente, né? Então, uma das principais aí, né, que a gente tem é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que foi publicada, está em vigor aí desde 2010, né? E isso traz, né, para as indústrias, né, e para os municípios, né, esse papel aí de gerenciar os resíduos, né, seus resíduos sólidos, né, fazer, né, um PGRS, um planejamento dos resíduos sólidos, né, e mostra aí quais são os setores, né, que têm uma problemática maior e que podem, né, trazer um impacto maior para o meio ambiente. Além disso, a gente tem como destaque a resolução CONAMA de 313 de 2002, em que ela dispõe, né, que os estados devem fazer um inventário nacional dos resíduos sólidos industriais, né? Então, cada estado aí tem a sua responsabilidade de fazer esse inventário, né? São colocados quais são os setores, né, que geram maior impacto ambiental e que devem fazer, então, esse inventário, né? E por que é importante esse inventário, né? Esse inventário, então, vão ser números reais em que, né, os estados, aí, em contato com as indústrias, né, dentro dessa resolução CONAMA tem quais são os tipos de indústria, por exemplo, a indústria química, né? E esses números vão ajudar, né, os governantes a tomarem aí as suas decisões, né, e diretrizes em função, né, desses resíduos industriais que são, então, são produzidos, né, e o que pode ser feito, então, com eles, né, após a sua geração, né? Então, isso aí auxilia muito, né? Se vocês tiverem, né, curiosidade, vocês podem, né, pesquisar nos órgãos ambientais aí do seu estado, né, aqui no Paraná, né, o Instituto Água e Terra, antigo IAP, e tem esse levantamento, então, né, do setor industrial, né, o que é feito em cada região, né, cada região vai mostrar ali se tem maior parte de reuso, reciclagem, né, e assim por diante. Tá?
Bom, então aqui eu coloquei, né, como um panorama de resíduos industriais, boas notícias, né? Então, uma dose aí de otimismo em relação aos resíduos industriais. O que a gente já observa é que muitas indústrias já têm esse perfil sustentável, né, dentro das suas práticas, dentro dos seus processos produtivos. Como destaque, eu coloquei, né, resíduos de biomassa para a geração de energia, né, que acabam sendo um dos principais processos aí que as indústrias acabam utilizando, principalmente aí as indústrias de papel e celulose, por exemplo, né, que tem esses resíduos aí florestais, que podem ser utilizados aí para a geração de energia, indústrias também de alimentos, né, indústrias que têm produção aí animal, reaproveitamento de plástico no ciclo produtivo, né? Então tem grandes indústrias aí multinacionais que já detêm aí a parte, né, da pesquisa e inovação para que o plástico, né, o plástico aí, né, tem todo esse né, apelo ambiental, né, porque ele é extremamente importante, principalmente aí, né, na época que estamos vivendo, né, de pandemia, e a gente sabe que o plástico ele auxiliou muito, né, o desenvolvimento da sociedade, mas o seu resíduo, né, é um grande problema, né? Então, indústrias que produzem, né, o plástico já tem, né, já vem estudando e já vem colocando até dentro do seu ciclo produtivo, né, a volta do plástico aí, né, como matéria-prima e aí fazendo essa cadeia aí fechada, né? A gente também observa o reaproveitamento de resíduo siderúrgico, né, na produção, por exemplo, de pigmentos, né? Então, todos esses exemplos aí são boas notícias, né? Em que os resíduos podem sim ser utilizados dentro do processo produtivo ou então gerando um novo, né, produto aí que tenha um valor agregado. Então, dentro dessas boas notícias, né, eu separei algumas reportagens, né? Então vejam só, reportagens que né, a gente tem reportagens mais recentes, tem reportagens desde 2012, né? Reciclagem vira lucro no chão das fábricas, manufatura reversa transforma lixo em lucro, né, o lixo como oportunidade de sucesso. Né? Então, se vocês fizerem uma busca, vocês vão observar né, que tem várias notícias nesse sentido, né, em que as indústrias aí já trabalham, né, transformando, né, o resíduo, né, ou como elas colocam ali na reportagem, né, como lixo, né, como uma oportunidade de sucesso e que pode sim, né, gerar lucro tanto para a indústria como as pessoas aí envolvidas aí em todo o processo. Bom, aqui eu separei algumas notícias, né, regionais, né? Então, como eu falei, sou da Universidade, né, Estadual de Ponta Grossa. Então, para quem não sabe, né, a região aqui de Ponta Grossa fica mais ou menos nos 140 quilômetros de Curitiba. E a nossa região é muito conhecida aqui com a produção de leite e produção de alimentos, né? Então, é uma parte muito forte, a gente tem várias indústrias e tem né, o agronegócio aqui muito forte, tá? Então, eu destaquei aqui notícias, né, em relação ao biogás, né? Então, vejam lá, na primeira, né, o Paraná é líder na produção do biogás no sul do Brasil, né? Além disso, tem duas notícias em relação a Ponta Grossa, né? Ponta Grossa terá uma usina, né, de transforma os resíduos orgânicos em energia elétrica, e aqui a gente tem uma cooperativa, né, que investiu 11 milhões na usina de biogás, né? Então, essa parte do biogás é bem forte, né, no Paraná, tanto que a gente tem até programa de pós-graduação, e para que o biogás aí seja utilizado, né, como cogeração de energia, né, ou então diferentes tipos aí de uso do biogás. Tá? Então são boas notícias, né, do que a gente já vem observando aí, do que já vem acontecendo, né, com o reaproveitamento, né, dos resíduos que são gerados, né, aqui, né, são principalmente aí resíduos aí da indústria de alimentos, produção animal e assim por diante. E como que a gente faz para atingir esse objetivo, né? Então, mostrei aí, né, essas notícias importantes, e como que a gente vai atingir esse objetivo? Da onde que a gente começa? Né? Então, a gente vai, né, estabelecer aqui, né, que
o alvo, né, o principal de tudo é a sociedade, né? Então, tudo que a gente faz, né, no meio acadêmico, né, porque estamos aqui, né, no meio acadêmico, mas as indústrias também, elas têm que, né, colocar, né, como seu objetivo a sociedade, né? Então, né, quando a indústria trabalha aí, né, com os princípios do desenvolvimento sustentável, né, ela está colocando a sociedade, né, em primeiro lugar, né? Então, atingir esse objetivo é sempre colocar a sociedade, né, como objetivo de tudo. E uma maneira da gente conseguir isso, né, é fazer, né, essa interação universidade-indústria, né, para que a gente possa aí fechar esse ciclo, né, e atender a demanda, né, da sociedade em termos, né, de desenvolvimento tanto econômico, né, isso é óbvio, né, a gente tem que continuar, né, desenvolver economicamente, desenvolver novos produtos, mas alinhado com o meio ambiente. Bom, aqui é só um panorama histórico, né, sobre a evolução geral da indústria química, né, que é um setor, né, como a gente está falando, né, em termos de química, é um setor que é conhecido, né, por ser um setor muito que gera muita poluição, né? Então destaquei ele. E a gente observa aqui, né, que a indústria química ela teve seu berço ali na Inglaterra com a Revolução Industrial, né? Então a Inglaterra começou aí, né, essa parte da indústria química, logicamente que os produtos, né, químicos já tinham, né, todo o seu desenvolvimento, mas a parte da indústria, né, fazer isso, né, em larga escala, né, começou, né, impulsionou com a Revolução Industrial. Depois a gente vê no século XIX, né, grandes indústrias químicas surgiram, indústrias principalmente, né, no ramo farmacêutico, né, indústrias que surgiram aí lá na Alemanha, aqui, e hoje ainda, né, a gente tem essas indústrias aí no mercado, e também os grandes institutos de pesquisa, né, que surgiram na Alemanha, né, e também continuam o seu legado aí, né, pensando, né, em síntese e também a sua preocupação ambiental. No século XX, a gente vê a grande participação, né, dos Estados Unidos aí, né, também fazendo, né, o seu desenvolvimento industrial, principalmente aí no setor, né, de polímeros, setor também de agroquímicos, né, entre outros setores que impulsionaram aí a indústria química. Tá? A gente tem como marco o reconhecimento, né, da engenharia química, que foi extremamente importante para a evolução da indústria química, e a gestão da qualidade também, a gestão ambiental. E no século XXI, né, a partir do século XXI, a gente vê, né, que vários países se destacam aí no desenvolvimento industrial, e o Brasil é um deles, né, que tem esse papel destacado. Bom, e qual que é o caminho, né, que seguiu, né, a gente viu ali a evolução histórica da indústria química, mas qual que é o caminho, né, das indústrias para a sustentabilidade, né? Então, né, em 1920, né, os autores reportam como uma primeira onda em direção à sustentabilidade, a gente vê que as indústrias, elas pensam, né, começam a pensar principalmente, né, nos acidentes ocupacionais, uso mais de equipamentos de proteção, mas ainda, né, não tinha nem um pouco, né, uma visão aí da sustentabilidade. Em 1960, né, essa corrente da sustentabilidade ela já começa a acontecer, principalmente, né, pelo movimento ambientalista, que começa ali na década de 60 e tem um forte apelo na década de 70, e essas organizações elas começam a se preocupar com a poluição, né, principalmente aí, né, em função dos grandes, né, acidentes em suas fábricas, né, então, infelizmente, né, as indústrias começaram a ter esse pensamento em função dos acidentes. Na década de 80, já começam a surgir, né, os conceitos de toxicidade de produtos e matérias-primas, né, trazer processos aí mais confiáveis, né, alinhados com o meio ambiente, e a partir da década de 90, né, como eu falei para vocês, historicamente, né, a ONU tem seu papel fundamental, a gente vê, então, as indústrias, né, caminhando para o desenvolvimento sustentável, né, que é a dita quarta onda, e em 2000 para frente, né, o que a gente vê no cenário atual é que a indústria, né, vem caminhando aí, né, lado a lado com a sociedade e o meio ambiente. Bom,
Aí aqui, né, trazer alguns exemplos aqui, né, do que a gente vem trabalhando aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e aí eu coloco como destaque um dos trabalhos aqui, que é as eólitas, né, sintéticas, né? Então, a gente sabe que existem, né, as eólitas naturais, e muito se fala das eólitas sintéticas, né? Sintéticas têm essa possibilidade, né, da gente mexer em termos de poros, de elementos, né, visando, então, um material, né, versátil para aplicações ambientais. Tá? Então, contextualizando, né, o que são essas eólitas, ali eu coloquei, né, dois exemplos, a sodalita, né, e a klintinita, são aluminosilicatos, né, cristalinos, e vão apresentar, né, poros, né, e cavidades em sua estrutura, né, então, material extremamente poroso, e tem esse arranjo tridimensional, né, baseado aí, né, em silício e alumínio ligado ao oxigênio, tá? Então, essas são as eólitas. O desenvolvimento, né, da síntese, a gente observa, né, avanços científicos e tecnológicos, né, que possibilitam, né, o desenvolvimento desses materiais, e aí eu destaco aí o uso de micro-ondas, né, e rota hidrotermal para produzir essas eólitas. Essas eólitas, elas têm várias aplicações, né, destacando aí, né, como uso como peneiras moleculares, né, processos de absorção, até mesmo catálise, né, a indústria de petróleo, né, eu destaquei aqui porque é uma das mais conhecidas aí na utilização das eólitas, tanto, né, no processo de absorção, processo catalítico ali no craqueamento do petróleo, né, e também ela vem sendo utilizada na indústria para purificação e separação, né, de gases industriais, né, então os gases industriais aí que possam ser gerados, né, possam dar algum impacto ambiental, tá? Então, isso, né, as eólicas vêm, né, sendo utilizadas aí, né, pela indústria e dentro, né, do que a gente tem aqui na universidade, esse trabalho aqui, né, eu destaco, foi feito, né, está sendo realizado, na verdade, né, pela minha orientanda de mestrado, né, a Giovana, juntamente, né, a minha orientação com o professor Éder, e a Giovana, então, ela utilizou, né, a filtração, né, da cerveja, né, ela é feita, né, um processo, né, industrial, e o meio filtrante, né, que é o mais conhecido, mais estabelecido, é a partir da terra da diatomácea. Né? Então, a terra da diatomácea, ela é bem conhecida, né, para a filtração e a indústria, né, de cerveja. A gente tem aqui na região também, né, várias indústrias aí, né, de cerveja, de indústrias grandes, né, e também microcervejarias, né, e aí nesse trabalho foi feito o aproveitamento, né, desse resíduo. Então, basicamente, o que é feito, né, com esse resíduo ali depois que ele é utilizado, que ele é saturado, né, depois do processo da filtração da cerveja, né? Ele pode ser colocado aí, né, para utilização de solos agrícolas, mas coloquei aqui com algumas considerações, né, porque pode ter, né, algum elemento, né, que possa ser prejudicial ao solo agrícola, né, e não tem ainda muito, né, esse aproveitamento desse tipo de resíduo. Então, uma possibilidade, né, que foi feita aí, né, por essa aluna, foi, né, o material como sendo alternativo, né, de fonte de alumínio e silício para a síntese das eólitas, né? Então, ela pegou esse resíduo aí da indústria para sintetizar as eólitas. Então, aqui, só caracterizando, né, esse resíduo industrial, que foi feito por fluorescência de raio-x, né, a gente, vários elementos aqui, mas vejam que a fonte, sim, né, a gente tem silício, oxigênio, né, alumínio, né, então esses elementos aí vão auxiliar na síntese das eólitas, né, claro que a gente tem outros elementos ali, mas destacamos aí, né, o silício, o alumínio e o oxigênio. Então, a partir disso, é possível fazer, né, a síntese, né, das eólicas que possa ter uma aplicação ambiental. Bom, aqui, infelizmente, ali, né, não ficou muito boa a imagem, né, nenhuma das imagens, mas o que a gente observa, né, que a gente tem, né, a terra da diatomácea, né, no início, e aí foi feito, né, a síntese somente por rota, né, hidrotermal, com tempo de permanência, né, de até 24 horas, né, e a gente observa a formação, né, vai transformando, né, em vários tipos de zeólita, né, como a hidroxidolita, a NaP1, por exemplo, né,
até 24 horas. E o que essa aluna fez, né, também de diferencial, foi fazer um pré-tratamento antes da rota hidrotermal, né, utilizando utilizando aqui, né, aqui ficou melhor, né, utilizando então, né, o micro-ondas, né, como pré-tratamento ali, antes de fazer essa rota hidrotermal, tá? Então aqui a gente observa, né, a terra né, logo aqui, né, a primeira imagem, né, bem característica dela, e aí depois, né, a gente tem a síntese, né, um pré-tratamento, né, de máximo 3 minutos, e depois, né, a rota hidrotermal, passando de 3, 6, 12, né, 18 e 24 horas. E a gente vai observando ali, né, já com o pré-tratamento de micro-ondas, a gente já vê a observação de sodalita, e lá no final, né, de 24 horas, né, a zeólita do tipo cancrinita, né? E o que é isso importante, né? Dependendo do tipo de aplicação, a gente pode ter um tipo, né, de zeólita para alguma aplicação específica, né? Então, aí, né, essas eólicas são diferenciadas, né, seu tamanho de poros, né, nos seus elementos aí constituintes, nas suas ligações, mas a gente pode ter várias aplicações a partir delas, né? E o que a gente quis, né, nesse trabalho específico, né, foi utilizar a zeólita para alguma aplicação ambiental, né? Então, a aluna do mestrado, né, Giovana, ela falou, olha, eu quero um projeto, né, no início, quando ela discutiu comigo, o professor Éder, ela falou, eu quero um projeto que tenha essa aplicação ambiental, mas que seja, né, facilmente colocado para a sociedade, né? Então, ela falou, olha, eu quero um material que seja simples, né, barato e que atinja a sociedade em si. Tá? Então, o que a gente começou a fazer? Né? Fazer o processo de adsorção, a absorção de herbicida, né? Então, como eu falei, né, a região bem conhecida aí, né, para o processo agrícola, e a gente escolheu, né, a atrazina, já tem estudos, né, que comprovam, né, a detecção de atrazina, né, nos rios aqui da região, e a gente fez esse processo adsortivo, tá? Utilizando as eólitas, né? E o processo de adsorção, né, muitas pessoas, né, até se perguntam, né, mas por que fazer a adsorção? Não é melhor fazer a degradação? Né? A absorção tem sim as suas vantagens, né, e as suas possibilidades, né? Então a gente vai usar, né, o processo de absorção, né, para, por exemplo, concentrar um poluente para depois fazer a degradação. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue, né? Tem algum acidente ambiental no rio, como que eu vou levar um processo, como que eu vou fazer um processo de adsorção no rio? Né? Então, uma possibilidade seria concentrar ele, né, para depois, né, fazer um processo de degradação, já que o processo de adsorção é só uma transferência de fase, né? Então, ali, ó, remediação também de um acidente ambiental, né, também nesse sentido, e o que a gente gostaria, né, que o nosso sonho aí dentro desse projeto é ter um sistema para purificação de água para consumo, né, fazer com que essas eólitas, né, a gente está usando essa molécula modelo, né, da atrazina, mas que a gente tenha um sistema, né, que seja barato, né, e que possa purificar, né, a água para que as pessoas, né, aí, né, das pequenas comunidades tenham acesso aí a uma água de qualidade, né? Então, aqui, né, só mostrando um resultado específico, né, a gente está fazendo, né, todo esse processo aí a partir do planejamento de experimentos, né, e acompanhamento, né, da diminuição, da porcentagem, né, de absorção via cromatografia líquida, né, e aqui, por exemplo, a gente variou massa, né, e tempo para obter maior porcentagem de absorção, né, e aí é o estudo que a gente está fazendo, né, e está sendo desenvolvido para ter, né, principalmente um sistema em fluxo, né, e que possa aí ser utilizado, né, como meio filtrante para a purificação de água. Outras aplicações ambientais. Então, isso, né, é dentro do projeto de mestrado, mas a gente tem outras aplicações ambientais possíveis, né, como os processos oxidativos avançados, a gente pode utilizar, né, a gente pode colocar ali maior quantidade de ferro, por exemplo, né. As eólitas podem ser utilizadas como suporte de outros materiais, né, porque ela tem uma elevada área superficial e o processo, né, de síntese possibilita, né, a escolha, né, e modificações na síntese para ter uma área superficial maior, dependendo, né, da sua aplicação.
Também pode ser utilizada para técnicas de preparo de amostras, né? Então, aplicações aí, né, mais no sentido analítico. A absorção de gases, né? Então, o tratamento de gases pode ser utilizado, né? E também pode ser utilizado como template, né? Para a síntese de outros materiais, né? E aplicados a outros processos, como conversão de dióxido de carbono, eletrólise da água, entre outros processos, né? Então, a zeólita, ela tem, né? Já tem todas as aplicações, aí a gente já observa isso na literatura, né? Mas é um processo que ainda encontra-se em desenvolvimento, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, né, dentro desse caminho aí das zeólitas. Bom, e aí um outro material que eu gostaria de destacar também, que é um resíduo industrial, é o biocarvão, né, para aplicações ambientais. O biocarvão, ou do inglês, né, biochar, né, vem sendo, né, uma nova fase, né, uma nova classe de material carbonoso, que é derivado aí da biomassa, então essa biomassa, né, pode ser, né, um resíduo aí agrícola, pode ser até um resíduo industrial, né, e que pode ser obtido a partir, né, da conversão termoquímica em condições, né, que são controladas, né, é, controladas em termos de temperatura e ausência de oxigênio, para obter, então, esse biocarvão. Tá? Quais são as propriedades interessantes que são observadas nesse biocarvão? Eles têm uma elevada área superficial, né, condutividade elétrica também, né, elevada. Então, existem vários trabalhos aí associando, né, o uso do biocarvão, comparando, né, com outros materiais carbonosos, como, por exemplo, né, grafeno, tubos de carbono, né, e apresenta uma estabilidade química e física, então, interessante para diversas aplicações. Com aplicações, eu destaquei, né, um catalisador, né, industrial. Então, já existem trabalhos, então, que utilizam, né, como catalisador ou mesmo como suporte, né, para outro meio que seja utilizado como catalisador. Remoção de compostos emergentes via absorção, também em função da sua elevada área superficial. Tá? Utilizado também em processos fotocatalíticos e fotoeletrocatalíticos, e além, né, de tudo, né, a aplicação em solo, né, que foi, na verdade, da onde começou a ser utilizado, né, então, no setor agronômico, né, o biochar já tem todo esse histórico aí de ser utilizado, então, no solo. Bom, então aqui, né, também gostaria de destacar, né, o uso, né, do biocarvão, que foi utilizado para aplicações fotocatalíticas, né, e foi feita a síntese, né, do semicondutor fosfato de prata via, né, a precipitação química. E aqui na segunda, né, imagem, né, infelizmente não ficou, né, boa aqui para mostrar, né, foi utilizado, né, um resíduo industrial, né, que é a casca esgotada da cássia negra, né. Então, por que a casca esgotada, né? Porque a indústria lá usa, né, a planta, né, para a extração do tanino e depois utiliza, né, esse, o que sobra, né, dá para ser utilizado para fazer o biocarvão, né? E aí a ideia foi fazer, né, esse biocarvão juntamente, né, nesse caso foi uma mistura física com o fosfato de prata, né, que é um semicondutor aí muito utilizado em fotocatálise, né, para aplicações fotocatalíticas. Então, aqui, né, a gente observa, né, por esse mapeamento aqui via, né, EDS, né, a gente tem aqui, então, a imagem, né, tanto, né, que parece ser, né, o biocarvão aqui, né, na parte, esse material aqui maior, né, e a gente tem aqui também, né, o fosfato de prata, né, então são as partículas aqui, né, menores, esses aglomerados aqui em formato esférico. E é isso se comprova, né, por esse mapeamento, né, em que a gente tem, né, a prata, né, dá para ver, né, a prata, o fósforo e oxigênio, né? E por trás ali a gente vê, né, o carbono, né? Visto que o biochar, né, é basicamente aí formado por de carbono, né, e oxigênio, tá? Então esse material ele ficou dessa forma, tá? E por que que a gente, né, fez essa síntese? A gente queria, né,
fazer várias aplicações, começando com a degradação fotocatalítica, né, de um corante, uma molécula modelo, e a gente observou, né, que quando tem essa mistura física, né, entre o biocarvão e o fosfato de prata, né, o processo fotocatalítico ele tem maior eficiência, né? Isso porque, né, favorece, né, claro, uma parte também adsortiva, mas também auxilia aí no processo, né, de geração, né, dessas cargas, né, do par elétron-lacuna, né, e essa cadeia aí, né, do biocarvão, que é formada aí principalmente por ligação, né, sp2, né, em que a gente tem vários anéis aromáticos, podem capturar os elétrons, né, e diminuir a recombinação, né, do par, né, então favorecendo. Então aqui, né, no segundo gráfico, onde a gente tem, né, a diminuição da concentração em função do tempo, né, nessas duas primeiras linhas a gente tem só o fosfato de prata, né, e quando a gente coloca o biocarvão a gente já vê uma maior eficiência, né, no processo fotocatalítico, né, então tem, né, 4 resultados, porque um é fosfato de prata, foi feito a síntese dele somente em água, e depois com etileno glicol, né, para ver se tinha alguma diferença aí entre essas duas sínteses, né, e com o resultado aí do biocarvão, a gente já observa aí uma maior eficiência, tá, desse processo fotocatalítico. Bom, quais são as outras aplicações aí do biocarvão que a gente, né, vem vendo aí na literatura, né? A absorção, né, de compostos poluentes e também de metais, também é utilizado como suporte de outros materiais com elevada área superficial, técnicas de preparo de amostra, né, absorção de gás e formação de compostos, né, para outras aplicações, né? Principalmente aí a parte de redução do dióxido, né, de carbono, geração de hidrogênio via fotoeletrocatálise, sensores eletroquímicos, né, então são materiais que o biochar pode substituir aí, né, materiais que normalmente são utilizados aí, né, para construir os sensores, né, eletroquímicos, né, como fonte aí de carbono para a detecção de diferentes espécies, né, tanto agrotóxicos, fármacos, entre outras espécies, né. Então, isso aí vem sendo desenvolvido, né, e pode trazer essa aplicação aí do biocarvão para todos, né, esses sistemas aí ambientais. Bom, e aí para finalizar, né, esses são trabalhos, né, acadêmicos, e aí, né, vem a pergunta: como que a gente pode inspirar os nossos alunos, né, principalmente os alunos aí de graduação, para a pesquisa em química sustentável, né? Então, isso aí, né, para os professores, né, acaba sendo um desafio, né, como que a gente motiva, né, os nossos alunos a pensar em química sustentável, a colocar isso nos seus projetos aí de pesquisa, né, como que a gente pode fazer isso, tá? Então, né, uma das maneiras, né, é ter essa associação da universidade com a indústria, né? Então, a universidade detém a parte do conhecimento, a indústria tem as suas demandas, e caminhando juntas, né, a gente pode ter o processo de inovação. Então, aqui, né, eu coloquei, né, a indústria, ela vai oferecer seus problemas, né, suas dores, que precisam ser resolvidas, né, várias indústrias têm, né, o seu setor de pesquisa, né, e desenvolvimento, né, mas essas indústrias, elas podem também caminhar com a universidade, né, porque elas buscam, né, essas soluções inovadoras, né, e essas parcerias, elas vão contribuir muito para isso, né. E o que que a universidade tem a oferecer, né? Então, a universidade tem esse conhecimento e, além disso, o que a gente precisa lembrar, né, é que essas práticas, elas vão motivar os alunos, né? Então, o sucesso profissional depende dessas atividades práticas, né? Então, por exemplo, a gente vê, né, outros cursos, principalmente, né, de saúde, né, que já tem essa relação prática desde lá do início, do primeiro, do segundo ano, né, fazendo os seus estágios, né? E por que não fazer isso também na química, né? Ter esse conhecimento prático, né? Então, a indústria ela pode ser o caminho, né, para essa transferência de conhecimento e motivar os alunos, né, a pensar em sustentabilidade, né, e também motivar ao conhecimento de química, né, que a gente sabe que os cursos de química são os que mais oferecem também evasão, né, dos alunos em função, né, da sua dificuldade. Então, uma das maneiras é fazer essa motivação. Tá? Então, aqui, né, eu destaquei, né, um projeto, né,
que nós fizemos aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no ano passado, que foi o primeiro desafio tecnológico em química, né? Que nos trouxe muito orgulho, né? Fazer esse projeto, né? Tirar ele do papel. E aqui, né? Só contextualizando um pouquinho do que a gente fez, nós tivemos duas indústrias parceiras, né? Da região de Ponta Grossa, indústria oleoquímica e de alimentos, né? E elas ofereceram, então, os seus problemas, né? Elas ofereceram ali as amostras para que os alunos do curso de Química Tecnológica pudessem, então, resolver esses problemas. Como que os alunos fizeram? Né? Eles fizeram as análises físico-químicas, né, dos resíduos enviados pelas indústrias, né? E eles tinham como desafio, né, oferecer, né, essas propostas de como fazer o tratamento desses resíduos, se teria a possibilidade de reutilizar esses resíduos, né, pela indústria, né? Então eles teriam que ter, né, eles teriam um tempo para fazer essas análises e depois apresentar essas propostas, né, para uma banca formada pela própria indústria também, tá? Então, aqui, né, só mostrando algumas fotinhas, né, esse aqui foi o dia, né, da apresentação das propostas, né, então foi um dia, assim, que foi muito importante aqui para o nosso curso, né, despertou, né, muito, né, os alunos só ficavam falando, né, nesse desafio tecnológico, e o que a gente mais observou, né, foi essa curiosidade, perguntar para todos os professores, ó, professor de orgânica, professor de físico-química, professor de analítica, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, né, e aqui foi o dia, então, da apresentação, né, das suas propostas, né? Então, isso aqui foi muito bacana, né, do que a gente teve essa experiência, tá? E aqui foi o dia da premiação, né? Então, a gente não poderia, né, também, né, dar para os alunos essa oportunidade também sem premiá-los, né? Então, vejam, né, estão todos ali com medalhas, né, e troféu, né, para premiar essas ideias, né? Então, cada um teve, né, colocou o nome, né, das suas equipes, né, e apresentaram as suas propostas, né. Então, foi, né, nossa primeira edição, né, esse ano, né, foi prejudicado pela pandemia, mas a nossa ideia é continuar com o desafio tecnológico, trazendo sempre, né, ideias, né, não fazer sempre do mesmo jeito, mas para que os alunos tenham essa motivação, né, e pensem, né, em colocar, né, as práticas sustentáveis, em alinhar, né, a química sustentável dentro dos seus projetos, né, futuramente trabalhando também, né, na indústria, né, nem todos vão seguir a área acadêmica, mas trabalhar também na indústria, eles vão, né, ser tocados, né, despertados, então, para a pesquisa em química sustentável. Bom, então, né, poderia agradecer, né, o convite, principalmente à professora Lúcia, né, e ao Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável pelo convite, né, aos parceiros de SK e a FAPESP, e os agradecimentos aqui, né, gostaria de agradecer, né, ao Grupo de Pesquisa em Materiais Estruturais e Funcionais aqui de Ponta Grossa, né, que me acolheu muito bem e que vem trabalhando, né, extensivamente aí com a parte dos resíduos, né, aproveitando esses resíduos para diversas aplicações, né? Então, agradeço, né, ao grupo, agradeço também a nossa empresa júnior aqui, né, a Quimera, que ajudou, né, a fazer esse desafio, né, e ao curso de Química Tecnológica, porque os alunos realmente, né, a gente tinha ficamos apreensivos, né, se realmente eles topariam a ideia do desafio tecnológico, e todos, né, boa parte, né, apresentou e foi muito bom, né, ter essa participação, porque sem os alunos realmente, né, essa ideia não seria possível. Né? Ao Celabinu, né, pelas análises, e a Universidade, né, Estadual de Ponta Grossa. Né? Então, agradeço aí, né, a atenção de todos, né, e bom, agora então passamos, né? Deixo aqui meu contato, né? Também para quem tiver alguma pergunta específica. E agora então passamos aí, né? Para as perguntas, ok? Bom, então aqui, né? Começando ali, né, pelo Anastácio, né, saudações, muito obrigada, né, e aí coloca, né, de fato, o aproveitamento, né, de resíduos industriais de forma genérica é muito importante, né, não só por questões de gestão dos resíduos, né, e melhoramento das condições ambientais, mas também no que concerne a racionalização dos recursos naturais, com certeza. E eu gostaria de perceber mais sobre as tecnologias para o reaproveitamento desses resíduos, biomassa, plástico siderúrgico, para diferentes processos produtivos benéficos, né? Então, realmente, né,
a gente observa isso, né? Então, coloquei algumas, né, notícias ali para sinalizar essa possibilidade, né? Então, a gente já vê grandes, né, indústrias, né? Infelizmente, né, são as grandes porque tem, né, esse processo precisa dessa parte também inovadora, né? Então precisa de recursos financeiros, né? Para colocar isso em seus processos produtivos, né? Mas é um grande caminho, como eu falei, né? Ter essa interação com a universidade, né? Então isso seria, né, interessante para quem não tem, né, ainda, né, esses recursos financeiros, né, importantes. Mas a gente já observa também, Anastácio, que essas informações, né, graças à internet, elas começam a ser, né, públicas, né? Então as indústrias acabam colocando isso, né? Essas informações, né? Se você pesquisar ali a parte do plástico, né? Então, claro que tem todo, né? Também tem o segredo industrial, mas tem um pouco dessa história, né? De como colocar o plástico no ciclo produtivo, né? Então a gente já observa isso, tá? Bom, aí, João, né? Obrigada, João. O Francisco Willer, ó, Francisco Willer, saudade. O tema bastante pertinente, né? Tem uma questão: quais os desafios que ainda existem ao se pensar na aproximação universidade-indústria visando a promoção de ações de sustentabilidade? Então, claro, né, tem vários desafios, né, Willer, que a gente tem que colocar. Né? O que a gente observa muito em relação à universidade é que muitas vezes a universidade ela fica um pouco apreensiva, né, do tipo, será que a indústria está nos usando, né, para fazer um processo, né, quando a indústria ela chega com alguma problemática, né, será que tem alguma coisa desse tipo? E, então, isso acaba, às vezes, freando, né, essa interação entre a universidade e a indústria, né? Mas o que a gente precisa lembrar, como eu coloquei ali, né, o exemplo do setor de saúde, né? O setor de saúde é um grande exemplo, né? Não tem como, né, ter uma prática, não tem como formar um médico se o médico não for até o paciente e ter esse treinamento desde o seu primeiro ano do curso, né? Então, a gente também tem que associar isso para a química, né? Como que a gente pode fazer que tenha essa aproximação? Trazendo a universidade para dentro, né? Mostrando o que a gente faz também é uma possibilidade, né? Então, o meio acadêmico muitas vezes, né, fica preso ali em colocar, né, em publicar, né, os artigos, mas a gente sabe que também todas as indústrias trabalham muito com a parte de inovação, têm as suas agências de inovação, trabalham com patentes, né? Por que a gente não faz uma vitrine, né, e mostra isso para a indústria? Olha o que nós estamos fazendo, né? Será que isso interessa para vocês? Né? Então, ter esse caminho aqui, né, as universidades também tendo a empresa júnior, acabam trazendo essa aproximação, né? Porque a indústria vai contratar ali a empresa júnior para fazer alguma determinada análise, né? E esse contato já possibilita a saber, né, o que a universidade está fazendo. Será que tem alguma coisa do nosso interesse? E o último exemplo que eu posso citar, que ajuda a aproximar a universidade da indústria, são os laboratórios, né, multiusuários ou laboratórios que oferecem, né, essas análises, né, para a indústria, né? Então, as universidades elas têm esses laboratórios de análise química, análise morfológica, entre outras análises, né? E isso pode trazer essa aproximação, né? Para que a indústria venha para dentro da universidade, né? Então, isso, infelizmente, né? Isso já é histórico, né? Essa interação, né? Não é muito bem colocada ainda, né? Mas tem muito campo para se fazer isso, né? Para ter essa possibilidade, né? Para a gente usar a indústria a nosso favor, né? Ou seja, né? Fazer com que essas práticas, né? Motivar os alunos e colocar, né? Esse reaproveitamento, né? Essa parte aí seja colocada, então, em prol da sociedade, né? Porque muitas vezes, né, quando a gente está fazendo aí alguns projetos e tal, a gente esquece, né? Quem é realmente que vai usar isso? É a sociedade, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Professora Lúcia, obrigada, professora. Um abraço também, obrigada pelo convite. Aline, obrigada, Aline. Um abraço. Professora Karen, também parabeniza, um abraço. Conhecendo o cenário industrial de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, que material você acha que pode ser promissor a ser utilizado como uma futura pesquisa, né? Então, como eu falei, professora Karen, a gente tem, né, no cenário, né,
da região de Ponta Grossa, muitas indústrias em relação à parte de alimentos, né? O maior número, mas a gente tem tantas indústrias, nosso parque industrial é tão amplo, né? E às vezes a gente nem sabe tipos de indústrias que são colocadas aqui, né? Então isso também é uma das nossas falhas, né? Não conhecer exatamente quais indústrias a gente tem aqui, né? E aí, como eu falei, né? O setor aí, né? De energia, a parte de biogás, né? Ela é muito colocada aqui, né? Então já tem, né? Esse trabalho, né? Como eu falei, tem o programa de pós-graduação, né? No biogás. É, de bioenergia, né, e o biogás, né, se destaca nesse sentido, né, então a gente tem, né, principalmente aí essa parte de indústria de alimentos, né, e elas buscam também a parte de tratamento, né, dos seus efluentes, né, porque a indústria de alimentos tem como característica, né, a geração de, principalmente efluentes com grande quantidade de matéria orgânica, né, então elas também buscam, né, um tratamento, né, e também para geração, né, vai gerar odores também em relação principalmente desses alimentos industrializados, né, então pode ser também uma possibilidade, né, fazer isso, né, então aqui a gente tem uma variedade muito grande de indústrias, né, e que a gente pode, assim, trabalhar nesse sentido. Aqui, Fernando, obrigado, Fernando, pelo contato, né, encantado com o trabalho, né, desse grupo de pesquisa. Obrigada. Marcos, né? Parabeniza também. E tem algumas perguntas. Foi mencionado que as eólicas do biocarvão podem absorver gases, né? Quais seriam esses gases, né? Então, seria somente compostos orgânicos voláteis ou gases menores como dióxido de carbono e oxigênio? Bom, deixa eu responder essa pergunta. Então, aqui, Marcos, um exemplo bem clássico aqui das eólicas, né, para a indústria petrolífera, né? A parte de dióxido de carbono, né? É muito bem colocada ali para o uso das eólitas e também na emissão ali de gases que contêm o enxofre, né? Que é um dos grandes problemas aí da indústria, né? Principalmente ali, né, nos biocombustíveis, né, que contenham, né, enxofre, ou mesmo processos industriais, né, que a gente sabe que tem um grande impacto, né. Então, são esses os compostos orgânicos, sim, que são utilizados, além, né, desses compostos voláteis, dá, sim, para fazer, né, o dióxido de carbono, sim, e compostos que têm o enxofre, tá, tanto as eólicas, como eu falei, porque elas são mais conhecidas aí, né, para o petróleo, mas o biocarvão também vem sendo utilizado para isso, tá? Além disso, quais os processos envolvidos na preparação do biocarvão? Então, o biocarvão, né, como impurezas como metais são retirados no meio e como a presença deles pode alterar as propriedades do material. Então, o biocarvão, né, ele tem uma sequência de, de síntese, né? Então, a pirólise é feita em várias temperaturas, né? Cada uma, né, tem a sua propriedade para atingir, né, o que você deseja do material, né? Então a gente tem biocarvão que tem temperatura máxima de pirólise de 300, tem até 800 graus, né? E essas impurezas, né, como os metais, realmente são um problema, né? Acabam sendo um problema, por isso que é necessário fazer, né, essa caracterização para ver se isso pode, né, alterar ou não, né? Mas a maior quantidade, né, de elementos que a gente tem no biocarvão é carbono e oxigênio, tá? Mas pode ter a presença desses metais e vai acabar sendo um problema dependendo aí, né, se eu vou fazer alguma aplicação, né, ambiental, um processo, sei lá, de degradação, né, ainda posso, né, trazer um maior problema. Mas eu posso dizer, né, que essa quantidade de metais, ela é bem baixa, tá? Abraço, Virley. Gostaria de saber como o grupo de pesquisa tem feito, né, a captação de investimentos, tem feito uso da lei do bem, né? Então, aqui, né, a parte, né, do grupo de pesquisa, né, a gente tem, né, os investimentos das agências, né, de fomento, né, federais, né, e estaduais, né, e o grupo trabalha muito aí com essas parcerias, né, com as indústrias, né, e, e também, né, nesse sentido aí que o grupo vem trabalhando, tá, com com esses incentivos e com a interação com a indústria. Professora Cristiane Borges, um abraço, obrigada, né, pelos parabéns. E eu gostaria também, né,
de salientar que vários alunos aqui, né, do curso de Química também estão assistindo, né, essa apresentação, e acho que é isso que faz, né, o sentido, né, de tudo, né, então queria mandar um abraço também para todos os alunos, né, dizer que também é por vocês, né, que a gente faz, né, tudo isso. Yasmin, né, como eu falei, né, que ajudou bastante, Gabriela, né, também. Aqui, Rafael. Dentro de suas experiências, há um exemplo de aplicação de algum resíduo, inovação em escala piloto ou industrial, seja em parceria com uma engenharia, alguma indústria, né? Dentro das aplicações, na sua opinião, teria maior perspectiva nesse sentido de aplicação em grande escala? Com certeza, né? Tem muita coisa aí que vem sendo feita assim, já em escala piloto, mesmo industrial, Rafael, e que vem sendo colocada dentro dos processos aí até produtivos, né? Não somente para aplicações ambientais, mas voltando aí para o processo produtivo, né? Então, dentro, né, desse sentido, né, do biocarvão, entre outros tipos de resíduo, vem sendo sim aplicados aí para esse processo, né? Claro que ainda precisa, né, de muita parte de inovação, muito estudo ainda para ser colocado, mas é uma grande perspectiva, né, que isso venha sendo colocado, né, para as grandes indústrias, né? Então, como eu falei, né, se a gente observar, né, algumas grandes indústrias aí, principalmente no setor de plástico, a gente já vai observar, né, a utilização desses resíduos aí dentro do processo produtivo, tá? Bárbara, um abraço, professor Éder, né? Muito obrigada. Sara também, um abraço. Jussara, obrigada. E, então, obrigada a todos, né? E aí, né, encerramos aqui, né, a apresentação, tá? Qualquer dúvida vocês podem me escrever, ok? Então, obrigada mais uma vez pelo convite.